Oi, Salinha, vamos começar de novo. Acontece, tá? Até em programa mesmo, na rádio lá, quando a gente fazia, a gente tinha que, às vezes acontecia de ter que começar de novo. Você acha o quê? Você acha que o texto tá bom? Você acha que dá pra dar uma cortada, uma resumida? Até dos dados, Não, tá bom, você acha? eu acho que tá bom, Beto. Eu acho que é importante sim, porque muitas pessoas não fazem essa busca, não procura, né? Ai, desculpa. Eu achei que caiu, talvez até porque eu desconectei aqui o fone. Não, eu penso que aqui também estão assistindo na sala, né? Então, como é tudo conectado ao Wi-Fi aqui, pesa pra mim também. Mas não tem Tá. problema não. Eu, quando vou gravar, você não sabe quantas vezes eu volto. Às vezes eu levo 2 horas só gravando. E olha que é eu sozinho, Nossa. que errando aqui e volto. Mas vamos lá, né? De novo. Ó, mas aí não perde a sua parte. Aí agora vou eu na minha fala, tudo bem? Mas eu não salvei. Você não salvou nada desde o primeiro? Travou. Ai, desculpa, Beto, que Não, droga. não fui eu que salvei. Porque assim, se for cortar, pra cara vai ficar ruim. Mas o problema não foi você, é a conexão daqui também. Eu penso que tá girando aqui ainda. Então pode travar, mas se travar agora. E eu não consegui salvar também. Ele não dá a opção para baixar o vídeo, porque eu não queria salvar, Entendi. entendeu? Mas não tem problema não. A gente começa. É só uma pergunta. Vamos lá de novo, então. 3, 2, 1. Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê. É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma. Este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente, de todo o meu coração, trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. E vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo amor e carinho. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, gente, o tema a ser abordado no programa de hoje foi sugestão de um ouvinte, o Adriano, pois, diante dos últimos acontecimentos sobre violência para com crianças e adolescentes, que hoje iríamos abordar um assunto extremamente sério e importante, que é o impacto da violência sexual na saúde das crianças e dos adolescentes. E para me ajudar na construção deste programa de hoje, que teremos uma convidada muito especial, a querida amiga e irmã minha, Estela Mares. Ela que é psicóloga Jung... Travei. Ela que é psicóloga clínica junguiana e residente em Araraquara, São Paulo. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada. Boa tarde, boa noite, gente. Bom dia para quem estiver assistindo aí de manhã. Tudo bem com vocês? Eu espero que seja todo mundo bem, né? Gente, o tema de hoje, né, Estela, tá bem, apesar de, né, parecer que a gente vai tentar falar leve, mas falar sobre violência sexual infantil é algo bem pesado, né? Então, a gente vai tentar trazer de forma bem explicativa, né, de uma forma instrutiva para todos vocês, porque o assunto é sério e a gente precisa, né, Estela, falar realmente sobre isso, porque por mais que pareça algo distante, é algo muito próximo a todos nós. E só para introduzir nesse momento do programa, eu vou só falar um pouquinho o que fala, né, as informações sobre a violência infantil no Brasil. Porque, para quem não sabe, gente, a violência infantil no Brasil é um sério problema social a ser enfrentado pelos governos, entidades sociais e sociedade como um todo, porque é um problema social grave que atinge boa parte da população. Nos últimos anos, essa questão vem sendo tratada como uma demanda social que necessita de atenção nas áreas da segurança, educação, assistência social e saúde. A violência que ocorre no ambiente familiar recebe a denominação de violência intrafamiliar ou doméstica. Não distingue classe social, etnia, credo religioso e por aí vai. A violência doméstica, quando incide sobre criança, é identificada quando existe a ação
ou a omissão cometida por adulto com maturidade física ou psíquica que desempenhe sobre a vítima a função de cuidador ou responsável. Tal violência geralmente é cometida pelos pais, pessoas com outro vínculo de parentesco, convivência, seja vizinhos, afeto e por aí também vai, né? São vários casos de pessoas que podem ser abusadores. Ou seja, muitas vezes ela faz parte, né, dos membros da família que essencialmente teriam a função de cuidar e zelar por todos os seus direitos. Esta violência pode envolver situações de abuso sexual, agressão física, verbal, psicológica ou negligência por parte dos responsáveis à criança, bem como a violência intrafamiliar que é presenciada pela criança ou adolescente, mas não deixa, né, de ser uma forma de violência. Cada uma destas formas pode apresentar-se através de diferentes sintomas no cotidiano da criança, e existem indicadores orgânicos que sinalizam a possibilidade de ocorrência de violência doméstica que vamos estar aprendendo aqui com a Estela ao longo do programa. A violência sexual, gente, é todo ato ou jogo sexual entre um ou mais adultos e entre uma criança... Opa, vou voltar aqui, viu, Bo? A violência sexual é todo ato ou jogo sexual entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, objetivando estimular sexualmente esta criança ou adolescente, a utilizá-lo para a obtenção de satisfação sexual, sendo essa uma das violências mais graves pela forma como afeta o físico e o emocional da vítima. O termo abuso sexual é definido como todo ato ou jogo sexual, relação hetero-homossexual, cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Essas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou aos adolescentes por violência física, ameaça ou indução de sua vontade, e pode variar desde atos em que não existam contatos físicos, mas que envolvam o corpo, a diferentes tipos de atos sem penetração ou com penetração. Os abusos sexuais podem ser classificados como intrafamiliares, extrafamiliares ou incestuosos. O abuso sexual expõe crianças e adolescentes, né, além de a família, em uma luta diária por sobrevivência e segurança, e é compreendido atualmente como um grave problema de saúde pública, como falamos aqui, tanto pela elevada prevalência do fenômeno, quanto pelo seu impacto deletério no indivíduo, nos familiares e na sociedade. A maior parte das vezes, ela ocorre dentro de casa, como falamos aqui, praticada pela própria família, de acordo com o Ministério da Família e do... De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E diante de toda essa contextualização, Estela, qual o impacto da violência sexual na criança e no adolescente? São muitos, Beto, muitos. Alguns estudos demonstram que os danos são muito grandes, como ansiedade, baixa autoestima, depressão, distúrbio do sono, transtornos alimentares, disfunção sexual, transtorno de estresse pós-traumático, doenças e infecções sexualmente transmissíveis, ideação suicida, uso de substâncias ilícitas, as drogas, ou de substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco, o fumo, enurese, encoprese e até uma possível gravidez. Nossa, a gente já pode ver aqui, né, o quão problemático é, né, o impacto para com a criança e o adolescente. Muitas pessoas acham que às vezes não tem, né? E aí a gente já vê que além de tudo isso que você falou do emocional, a gente ainda tem as crianças têm um risco ainda, e os adolescentes, de adquirirem, né, a doenças sexualmente transmissíveis e além da gravidez precoce. Então a gente vê que é algo muito sério e que precisa ser conversado, né? E aproveitando, né, o que a Stella disse, eu estava fazendo uma pesquisa sobre alguns dados, né, e registros sobre denúncias segundo, né, os direitos humanos a respeito de violência para com crianças e adolescentes. E o que eu encontrei, Stella, é tão alarmante, né, para a gente pensar aqui o quão forte é. Eu não consegui encontrar muitos dados deste ano ainda, mas eu pude encontrar de 2019, 2018, 2017 e 2016. Então, eu vou estar trazendo aqui para a gente, só para a gente entender o impacto, né,
e o quão grandioso é isso de forma muito negativa, né, socialmente falando. Então, segundo as pesquisas, eu encontrei aqui, dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos da criança e do adolescente, um aumento de quase 14% em relação a 2018. Então a gente já vê aqui, né, o impacto dessas denúncias. Conforme os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram 26.416 denúncias no número de denúncia entre março e junho de 2019. No mesmo período do ano passado, foram 29.965 denúncias. Dados de 2019, divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostram que diariamente são notificados no Brasil uma média de 273 agressões de diferentes tipos, sejam elas físicas, psicológicas, torturas e sexual, contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos de idade. Dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM, ligado ao Ministério da Saúde, mostram que somente em 2017 foram feitas 85.293 notificações. Do total de casos notificados pelo Serviço de Saúde, 69,5%, ou seja, 59.293 denúncias, são decorrentes de violência física. 27,1%, ou seja, 23.110 denúncias de violência psicológica. E 3,3%, ou seja, 2.890 denúncias de episódio de tortura. A série histórica vem de 2009 a 2017, que revela que o volume de agressões chegou a 471.178 registros. A série histórica ainda aponta para dados ainda mais chocantes. Entre 2009 e 2014, foram 5.855 encaminhamentos para hospitalização e 3.296 óbitos. E só este ano, né, já tivemos muitos casos de mortes de crianças, como também estamos acompanhando nas TVs, de denúncias de crianças sendo torturadas ou abusadas sexualmente. Só em 2021 a gente já percebe aí nas TVs o impacto. Isso é aquilo que a gente está sabendo, né, Estela? Imagina aquilo que a gente não vê, que acontece principalmente em zonas periféricas. Claro que, lembrando que esses casos não só acontecem em zonas periféricas, para não ficar aqui dizendo que só acontece em locais marginalizados, mas em famílias que também têm boas condições, bairros nobres também acontece. Porém, a gente sabe que em locais mais pobres, né, o que acontece de abuso por viver em casas pequenas são muito grandes, e eu conheço inclusive muitos casos. Por isso a importância, né, e a vontade também de falar desse assunto aqui no programa. E diante disso, Estela, a criança, né, e o adolescente que passa por todo este estresse traumático que você acabou de falar, né, no início pra gente, ela vai guardando essas memórias, que são traumas, difíceis, né, de serem trabalhadas porque raramente não são verbalizadas. Pois no caso da violência, né, o abuso sexual, é uma experiência emocional geralmente experimentada no nível físico, orgânico, e é neste nível que é lembrada. Na grande maioria dos casos, Estela, as crianças, né, apresentam a síndrome do segredo, desenvolvendo a vitimização e a autoculpa. Como podemos ajudar neste processo, principalmente, né, as famílias que estão vivendo isso na pele? Beto, eu acho que são dados aí que você leu bastante alarmantes, né? E só para enfatizar que são vários tipos de abuso e de violência. Às vezes a gente acha que a violência ela é só a violência física, né? É só quando tem a penetração propriamente dita. E não é, às vezes o abuso ele pode estar numa coisa muito sutil, num olhar, numa exposição de um conteúdo inadequado para aquela criança, seja uma foto, um vídeo, uma palavra, ou mesmo um toque, uma carícia mais sutil ali, que acaba não sendo contabilizado. Mas aí vamos voltar na tua pergunta, né? Como ajudar essas vítimas aí e essas famílias a lidar com esses casos? Eu penso que a gente tem que ficar muito atento nos sinais e na comunicação, seja essa comunicação verbal ou com algum sinal que a criança vai não verbalizar, mas vai mostrar para a gente.
e acreditar nisso que a criança está falando ou que ela está demonstrando. Isso. Não forçar as crianças ou os jovens a beijar, abraçar, sentar no colo de alguém, dormir na casa de alguém que ela não queira, né? Se a criança fala, não, eu não quero ir passar o fim de semana lá, tá bom, né? E vamos investigar também o porquê disso. Prestar atenção, então, nesses sinais, nesse silêncio das crianças, nas mudanças de atitude, de comportamentos, porque elas vão apresentar crianças desde os mais sutis abusos até as mais sérias violências, vão apresentar mudanças de atitude no comportamento, no sono, na alimentação delas. E é um momento bem delicado, porque pode envolver alguém do círculo de confiança da família. E Uhum. aí, para a vítima, para a criança, para o adolescente, esse medo de rejeição, o medo de ser desacreditado, a perda dos pais, o medo, né, da perda dos pais, o medo de ser expulso de casa ou de ser causador de alguma discórdia aí, ele vai ser muito grande. Então, nesse momento, a gente, além de prestar atenção em todos esses sinais e na comunicação verbal efetiva, a gente também precisa acolher essas vítimas aí. Nossa, Estela, você foi falando aqui, eu fui pensando, realmente, né? E me lembra muito uma fala de uma palestra que eu assisti, né? Para quem sabe, o nosso programa, ele é um programa, apesar de a gente abordar a ciência, é importante tudo, também é um programa de linhagem espiritualista, então a gente pode, né, falar disso aqui de forma muito aberta. E eu vi uma palestra uma vez de Anete Guimarães que ela dizia justamente isso. Até a criança que a pessoa adultiza muito cedo, colocando, por exemplo, roupas que não está adequado pela idade da criança, ela é muito curta, que erotiza muito aquela criança, às vezes ela não tem nem a intenção ali, mas está dançando determinados tipos de música, e aí um adulto sexual, né, que está totalmente sexualizado ali, com a mente totalmente poluída, né, ele vai imantar aquela criança em energia sexual também. Então a gente vai vendo que o abuso, quando a gente fala em violência sexual, não está só ligado, por exemplo, à questão do ato em si, né, do coito, da penetração, mas da forma como aquela criança vai ser tratada através do olhar, né, do toque. Então a gente tem que estar muito atento. Essa coisa do colo, lembrei muito da minha infância, que tinha aquela coisa, né, de a pessoa chegava e a criança ia lá, sentava no colo, senta aqui no colo. Até a coisa do Papai Noel, eu fiquei refletindo muito, né, até que ponto isso pode ser saudável. A gente tem que ter uma atenção aí, porque quando a criança ela demonstra aí alguns comportamentos que mais à frente a Estela vai estar falando pra gente, né, que a gente está vendo que está ali, opa, não, por que ela não está querendo ir para aquela pessoa, por que ela não gosta daquela pessoa, a gente tem que buscar, né, estar atentos a esses sinais, né. Uma outra coisa que é muito importante também de falar, que eu esqueci o que eu estava falando. Do abuso não ser só a penetração, não ser só de ser uma coisa mais sutil, Isso, mas era um outro ponto também que estava aqui na cabeça, assim, quando você estava falando, e aí de eu ser do círculo de confiança da família. também não foi. Gente, era importante, e aí eu fui falar dos outros pontos, mas se eu lembrar, eu volto, né? Então, eu parei em, e estava no Papai Noel, da sexualização das crianças. Agora eu me perdi onde é que eu estava, gente. Eu acho que você tinha concluído essa fala toda aí dessa questão 2 aí. Isso, então a gente já pula, né, para outro ponto aqui. Deixa eu só falar que Uhum. seu áudio melhorou 100% com esse fone do que com o outro. Que bom! Ficou mais limpo, eu tô te ouvindo até melhor do que o outro. Uhum. Então, vamos pular para a questão do como podemos identificar os sinais, né? Então, vamos lá. Então, diante disso, né, de todo esse processo que a gente está aqui, né, aprendendo com a Estela, como a gente pode identificar, Estela, então, esses sinais, né, que você foi falando aqui, de violência sexual nas crianças e nos adolescentes? Eles apresentam realmente sinais, né? Claro que você citou alguns, mas se pudéssemos identificar, né, quais seriam esses sinais, né? Quais seriam? Beto, além desses que eu falei, vai muito de pessoa para pessoa e vai muito da idade também. A criança que não sabe falar, ela vai se expressar de uma outra forma. A criança que já está entendendo um pouquinho mais,
ela vai conseguir se expressar de uma maneira mais clara, né? Mas eu acho que é necessário que, além da família, que a sociedade, que os médicos, como você citou aí nos dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, os professores, alguém que tenha contato com essas vítimas aí, com esses jovens e crianças, que também estejam atentos nesses sinais e na fala, e principalmente na escuta dessas vítimas. Eu vou estar usando sempre vítima, tá, o termo aqui. Nessas mudanças de comportamento, de alimentação, a criança que costuma falar, cantar, brincar, de repente fica muito quietinha, fica mais tímida ou mais chorosa, né? Pode estar acontecendo alguma coisa aí. E também pode ter o aumento de comportamentos erotizados aí, deslocados, né? Como a hipersexualização ou a masturbação, que seria outro sinal. E a gente pode ver também, se não for o abuso, aquele mais sutil do olhar, de mostrar alguma coisa, algum sinal físico. Se for uma violência mesmo, vai ter algum sinal físico. No caso de uma penetração ou outro tipo de violência, vai ter alguma mordida, algum roxo, lesões nas partes genitais, no ânus, ou mesmo sangramentos. E para os profissionais, os psicólogos aí, acredito que até os médicos também utilizem dessas técnicas. Existem técnicas lúdicas, tem bonecos com os genitais, as crianças, eles desenham bastante, e isso tudo vai auxiliar no processo aí dessa quebra desse segredo, Uhum. porque a criança ela vai falar, ela vai falar sem verbalizar o que está acontecendo com ela. Então, através da brincadeira, ela vai encenar, como se fosse ali uma historinha. Ela vai pegar um bonequinho e vai fazer, né? Olha, esse daqui é o fulano e o fulano fez isso aqui com a fulana, né? E aí, quem tiver lá o profissional, ela vai conseguir identificar o que está acontecendo. Olha, isso não é para essa criança ter esse tipo de conteúdo. Ela foi exposta ou ela sofreu aí alguma violência. Perfeito, é perfeito o que você disse. A gente que está aqui no programa, a gente tem falado muito sobre isso, né? Tem abordado, inclusive, a importância da educação para com as crianças. Quando fala educação sexual para criança e adolescente, não está referindo aqui a ensinar sexo para as crianças, mas torná-las conscientes sobre abusos, porque falar de sexualidade com criança é fazer o empoderamento dela, é fazer com que ela tenha o autoconhecimento de si mesma, reconhecer, né, e se esquivar de determinado tipo de abusos, porque vai ensinar isso, olha, tocar no seu corpinho aqui, ó, não pode. Se alguém falar isso com você, você fala para o papai ou para a mamãe, né? Então vai alertando. Uma outra coisa muito importante, Stella, que eu acho importante também de falar aqui, é que os pais, na hora que forem dar o banho nas crianças, que é o melhor momento, né, para ensinar as crianças a respeito do conhecer o próprio corpo, não ficar chamando os órgãos genitais, por exemplo, de bolacha, ou de pirulito. Por quê? Qual é o perigo disso? Recentemente, né, saiu um caso na TV de uma professora de uma creche que uma menininha, né, chegou para a professora e disse para ela: tia, o meu tio está querendo comer minha bolacha, ele quer colocar a mão na minha bolacha. E aí ela disse: não, mas não tem problema você dar a sua bolacha pro seu tio, né? Você tem que dividir. E aí ela ficou calada. E aí, tempos depois, descobriu-se que o tio estava abusando sexualmente da menina. E aí, né, quando a professora chegou, ela descobriu que a bolacha que a menininha falava era justamente a vagina, né, que ela estava se referindo. O tio estava colocando a mão no órgão genital dela. Só que por a professora não saber do que se tratava, a criança, né, se abriu com ela, mas ela não entendia o que ela estava querendo dizer. Então a importância realmente de a gente falar, olha, aqui é tal órgão, explicar direitinho, não ficar botando às vezes nomes muito fantasiosos, porque pode acontecer de a criança revelar e uma outra pessoa não entender o que ela está querendo dizer. E isso que você disse sobre a questão até dos desenhos também é importante, porque eu lembro da minha irmã, Clara, e ela começou a desenhar para mim, nos desenhos dela, ela desenha muito. Eu percebi que ela fazia o menino sempre fazendo xixi.
E aí eu perguntei para ela, o que é isso, Clara? E aí ela me revelou, né, que o colega dela estava fazendo xixi na frente das colegas na escola. E aí eu fui, né, fui até a escola, claro, conversei, mas se eu não tivesse visto aquele desenho e não tivesse feito a associação de que alguma coisa estava errado, né, poderia ter passado despercebido. Então, é realmente, Estela, tão importante, né, a gente ficar atento a esses sinais assim. E o quanto que isso é sério, né? Sim, sim. A gente tem que estar muito preparado, Beto. A gente, enquanto sociedade, a gente está o tempo todo sendo educador, educadora, e não podemos sair desse papel, dessa função. Justamente, você como mãe, né? Imagina ainda que tem que ter tá dobrado aí a atenção, né? Como mãe e como psicóloga. Olha, justamente. É, E tem uma outra pergunta, Estela, que eu acho muito interessante a gente trazer aqui para o programa, que eu acho que isso aborda muito a questão da diversidade. Eu já ouvi muito, né? Inclusive a minha avó utiliza muito essa fala, e eu já vi alguns familiares que eu atendi em alguns grupos do Amor Fraterno, falando justamente sobre esse ponto aqui, né? Porque muita gente diz, diante de uma corrente muito forte que se apegam aí, à teoria de que a diversidade sexual e de gênero tem como raiz, né, o foco algum trauma relacionado à violência sexual na fase da infância, forçando, né, o indivíduo a ser homossexual, lésbica, enfim. O que você acha dessa fase, né, dessa teoria, Estela? Você acha que tem sim a ver? Você acha que pode influenciar ou não? O que você pensa a respeito dessa teoria, você como psicóloga, né? Não, não, Beto. Vou ser bem categórica, não tem nenhum estudo sério que comprove essa teoria. E, para mim, essa é uma teoria, de quem defende a cura gay. Sim. E a gente sabe que a homossexualidade não é uma doença, Uhum. né? Ai, peraí que eu perdi. Pode ficar à vontade, não se preocupa não. Eu, eu acredito que a gente deve parar de ficar buscando alguns porquês e começar a trabalhar, a usar essa energia na aceitação ou na autoaceitação. Eu Uhum. li um artigo que fazia uma comparação dessa questão de homossexualidade e abuso, comparando como se fosse uma música ouvida, onde estava se questionando se essa música vinha do músico ou do piano. Eu não procuro uma causa para a homoafetividade. Geralmente a gente procura uma causa para resolver algum problema. E ser homoafetivo não é um problema. Então a gente pode pensar nas causas da fome, das violências, dos abusos, do racismo, por exemplo. E a causa vai ser sempre a falta de amor. Com certeza. Que perfeito. Então a gente vê aqui, né, que não é isso, né? Por mais que algumas pessoas, né, LGBTs tenham sofrido algum tipo de abuso, mas não tem nada a ver aí com a que disparar a sexualidade da pessoa, porque ninguém é influenciado. Porque se fosse assim, né, todo mundo seria hétero, já que grande porcentagem aqui da influência é uma porcentagem hétera, né? Então, heteronormativo. Então a gente tem que entender que realmente essa frase aí, essa teoria está muito equivocada e preconceituosa na tentativa de justificar alguma coisa sem alguma base lógica, né? Estela, você faz parte de um grupo chamado Justiceira, né? Conta pra gente como é que é esse projeto, né? O trabalho que você desenvolve. Tá, o Justiceiras é um projeto, ele é nacional, ele começou a ser desenvolvido em março do ano passado e hoje ele já bateu aí mais de 4.000, acho que 4.300 mulheres atendidas. É um programa voltado para violência contra a mulher. Que bacana. Então, é gratuito, totalmente online. Uhum. E aí a pessoa vai ter atendimento e orientação psicológica, de uma advogada e de uma assistente social, dentro do que ela precisa. Em alguns casos, tem alguma médica também envolvida, dependendo da necessidade. É um programa totalmente feito só por mulheres para mulheres. Que E bacana. aí, posso divulgar o telefone? Pode, fica à vontade. Pode, é 11 99639 1212. Esse é o WhatsApp
qualquer pessoa, qualquer mulher que se sentir aí na necessidade pode entrar em contato com esse número. Com certeza. Você pode repetir o número novamente, caso alguém aqui não ouviu? É 11 99 639 1212. Prontinho, gente. Então fica aqui a dica, né? Quem conhece ou está passando por algum tipo de violência, principalmente, né? Mulheres trans também, né? Vocês também acolhem. Sim, Então fica aqui a dica, né, gente? Pra a gente manter essa força. Estela, tem uma coisa que acontece muito com pessoas crianças e adolescentes que sofrem esse trauma, né, sexual, de abuso, de violência, que é a vitimização. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? A questão da culpa, né? Porque muitas vezes a sociedade, principalmente os homens, tem principalmente quando é mulher que é vítima de algum tipo de abuso, o machismo é muito grande. Então existe a insinuação de que foi o jovem que quis, foi o adolescente que estava procurando, a criança que estava intencionada, ou a mulher que estava se vestindo inadequada. E aí coloca sempre a culpa, né, na vítima e não no abusador. Né? E aí a pessoa absorve aquilo e acha realmente que a culpa é dela. Então, como trabalhar isso, né? O que você tem a dizer sobre isso? primeiro é que a responsabilidade ou a culpa é sempre com letra maiúscula do abusador, do agressor, nunca é da vítima. Não importa o jeito que ela tá, onde ela tá e o que ela está fazendo. O Uhum. que importa é o agressor. Se a gente tira o agressor ou abusador, eu tô falando no o, mas pode ser a também, né? Se a gente tira aí, não vai ter vítima, Uhum. E, tá? E acho que o segundo ponto que a gente precisa saber é reconhecer quando que é um abuso. uhum. Porque muitas vezes, por que que a pessoa se sente insegura? Por que que a pessoa acha que a responsabilidade é dela? Ela não sabe o que é um abuso. Então, aquela pessoa que sofre ali um olhar malicioso, por exemplo, que ela se sente constrangida, mas ela não identifica que aquilo é um abuso ou um toque. Uma vez aconteceu comigo de um abraço, um agressor colocou a mão na parte interna aqui do meu seio, embaixo do meu braço. Né? Nossa. E eu me senti muito mal, muito mal. E eu não sabia que aquilo era um abuso, até eu tomar conta de que aquilo me invadiu, de que eu não estava ali para aquilo, e que eu não estava afim daquilo, e que ele me invadiu. Uhum. Então, quando a gente identifica, a gente tira essa responsabilidade da gente. Eu não estava fazendo nada ali e eu fui exposta a isso. Não foi por minha culpa, foi porque existe o outro que foi com essa intenção. Eu Justo. acho que é bem isso, e porque o agressor ele vai inverter esse papel, ele vai culpar essa vítima, que geralmente é imatura, é indefesa, ainda mais falando de criança e de adolescente, ele vai inverter isso para como se ele fosse o bonzinho, como se ele estivesse fazendo o que é certo. Se a gente sabe o que é certo e o que é errado, fica muito mais difícil dele inverter esse papel. Verdade. Ó, e é importante você falar sobre isso porque a gente vê muitos casos em metrôs, por exemplo, né? De homens que tiram fotos de mulheres, que se encostam quando está muito cheio, né? Tanto que foi necessário criar, né, vagões de mulheres e vagões de homens. Inclusive, eu passei uma vergonha no Rio de Janeiro uma vez, que eu entrei no vagão feminino e eu não sabia que era uma parte só para mulheres, assim. E aí só tinha mulheres e eu comecei a perceber que estava tendo olhares para mim, assim. Eu me senti tão constrangido até que parou e o policial pediu para mim sair, né, do vagão, assim. Então, por mais que eu fiquei constrangido, claro, não estava ali com a intenção de abusar ninguém, mas ela se sentia, tinha um homem ali invadindo o espaço, né? Elas já são tão ameaçadas diariamente. E que vergonha, né? Ter que criar, separar mulheres de homens porque os homens, né, acabam sendo abusadores. E eu falo homens assim porque a gente também tem aprendido aqui no programa o quanto que existe a necessidade de uma educação sexual desde a adolescência. Então, a gente tem uma criação aí muito desregrada. Os meninos são educados de forma machista, que podem fazer o que bem quiserem com as mulheres. Então, eles crescem tendo toda a liberdade de fazer e pensarem como devem, né?
não tem, né, essa educação de respeitar né, compreender aonde é permitido e não é permitido. E o fato de ter uma compulsão sexual, por exemplo, vai começar a ter esses estágios aí de abuso, de estupro, violência, tanto para com crianças, que vai estar numa tensão sexual, os pais vão estar em tensão sexual, podem abusar dos filhos e das filhas, como também aí, né, outras pessoas. A gente fala os pais, tá, gente? Mas aqui realmente envolve mulheres também, que mulheres também podem ser abusadoras, como homens também. Então, que importante, né, Estela, você falar sobre isso, assim, e para a gente ter consciência até que ponto será que em algum momento da nossa vida a gente não foi abusado, né, de alguma forma. Que aí as mulheres que são vítimas principalmente, mas os homens também. Uma toque que teve ali, estava no carnaval, alguém pegou numa parte íntima, ou chegou muito em cima, roubou um beijo. Tudo isso é abuso, né? E aí vem aquelas pessoas e falam, ah, mas isso é mimimi, né? Vai ter gente que vai dizer, ah, antigamente podia. Gente, antigamente as pessoas, elas não tinham tanto conhecimento como a gente tem agora. É preciso falar, não dá mais para ficar achando que é normal, né? Essa frase de só prende suas cabritas que o meu, né, bode tá solto, é uma frase totalmente machista e equivocada. Prende o seu cabrito, porque todo mundo tem que estar solto se o seu cabrito não sabe se comportar perante as cabritas, né? Então, prenda o seu cabrito. Estela, sobre prevenção, né? A gente já falou todo esse processo aqui. Como a gente pode prevenir, né, essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes? Qual é o nosso papel, né, para enfrentar este problema, que é um problema grave de saúde pública, e como fazer, né? Qual é o nosso papel como cidadão, não só dentro da nossa família, mas como socialmente, numa sociedade, né, prevenir que isso aconteça, ou o que podemos fazer para combater isso? Você já tinha falado da educação sexual, né, Beto? Eu vou acrescentar com a comunicação, que acho que é a palavrinha-chave aí, conversar com essas crianças, com esses jovens e explicar numa linguagem adequada para cada idade, para cada fase aí, questões relacionadas. Então, como por exemplo, quem pode tocar no corpo deles, Uhum. quais as partes que podem ser tocadas. Outra palavrinha-chave, confiança. Me mostrar alguém confiável, alguém que acolha, que ouça e que a criança se sinta confortável em falar comigo. Aí eu vou precisar acreditar no que a criança está falando, no que o jovem está falando. Só que eu não vou ficar só nessa acreditar. Ah, tá bom, ele me falou isso, eu acredito e ponto. Eu vou agir, né? Eu vou falar alguma coisa, eu vou verificar o que foi aconteceu, né, que gerou essa fala dele aí, seja verbal ou não. Eu vou dar sequência e ver, né, o que de fato está acontecendo. Seja eu alguém que está cuidando mais próximo dessa criança, como uma mãe, um pai, um tio, uma tia, sei lá, quanto uma professora, uma psicóloga, uma médica, aquela assistente social que visita a família, que visita a casa. E acho que para a gente que está mais próximo, conhecer também quem que está cuidando dessas crianças. Né? Dá para a gente deixar nossas crianças com qualquer pessoa, por exemplo, né? Ver como que essas crianças reagem. Então, na entrega da criança para a professora ou para a babá, para a cuidadora, para quem quer que seja, né? Verificar como que essas crianças, esses jovens reagem na presença dessa pessoa. Né? Ficar de olho ali, olha, ela chegou, aí ela chegou, ela já se escondeu atrás de mim, ou ela já foi e deu um abraço, ou ela já quis mostrar sei lá o quê, já chamou para brincar de... Né? A criança vai ser um espelho, vai ser um reflexo do que está acontecendo. Então, é prestar atenção no comportamento dessa criança em relação aí às outras pessoas. E por último, eu acho que cuidar da internet, Sim. cuidar da televisão, cuidar do que essas crianças estão vendo, monitorar, fiscalizar sim. Então, pegar o celular, dar aquela, ó, tá aqui, ó, hora da fiscalização. Não precisa ter uma coisa, pega desprevenido. Deixa eu ver aqui, vamos olhar o histórico, o
essa criança está assistindo, o que que essa criança está vendo aí, ouvindo, está tendo contato com o quê? Porque a gente sabe que tem muitos vídeos e que não são para crianças e que tem conteúdos aí impróprios, né? Alguns têm conteúdos até subliminares aí que aparecem de um jeito que a criança ela não vai identificar, mas que aquilo ali vai interferir. E eu acho que para fechar, Beto, tanto com criança quanto com jovem, estar presente, estar perto, estar junto, cuidar. Perfeito. Essa coisa da internet, né? A gente tem que estar muito atento. Eu estava lendo um artigo sobre o TikTok. E o TikTok é um aplicativo que está aí, né? Tô todo mundo usando, crianças, adolescentes. E o quanto que está cheio de pedófilos, né, nesse aplicativo. Porque muitas crianças fazem danças sensuais por causa das músicas que estão apresentando, né? Então, eles gravam, acham bonitinho, só que está cheio de pedófilos, né? Rede social realmente para criança não é adequado. Eu posso falar porque eu tenho irmãs e eu sei, né, acompanhei alguns casos de homens adultos mandando imagens do seu órgão genital para elas. E a gente, né, que já é adulto, às vezes se a gente não tomar cuidado, quando a gente abre, tem um órgão lá esperando a gente de cara que alguém manda, imagina uma criança, né? Uma pesquisa britânica fala que crianças são expostas, né? 40% das crianças expostas à internet já receberam algum tipo de conteúdo pornográfico como notificação, seja numa pesquisa que estava fazendo, em um meme que ela abriu, né? Todas elas já foram expostas a algum tipo de pornografia. Então, precisamos realmente estar atentos ao que as crianças estão mostrando, realmente o que estão apresentando. E se descobrir e perceber qualquer tipo de caso, né, Disque 100, tá? Denuncie, né? Procure o conselho tutelar. Se você sabe de um caso de um vizinho, de uma pai, de um familiar, de um amigo, alguém que você percebeu que está algo diferente, denuncie. Porque grandes casos de mortes e o que mais acontece de trágico é porque houve negligência, né, Estela? Então, vamos denunciar, independente se foi o seu marido, se foi a sua esposa, se foi o tio, denuncie, porque, né, pedofilia é crime, qualquer abuso de violência é crime, então vamos denunciar. Estelinha, estamos chegando no nosso momento final aqui do programa e gostaria que você fizesse suas considerações finais, divulgação de alguma coisa que você queira, fique à vontade, tá? Ok. Bom, além dos Justiceiras, que é o projeto do qual eu me orgulho de fazer parte, que é um projeto que combate a violência doméstica feminina, 11 99639 1212, atendimento online gratuito via WhatsApp. Eu também vou divulgar o meu atendimento enquanto psicóloga clínica. Para quem mora aqui, a gente tem a oportunidade de atender presencial. E para quem não mora, a gente pode estar atendendo online também, pelo meu celular, que é o 16 99200 4383. Prontinho. Você tem também rede social, né? Você quer divulgar sua rede social, caso a pessoa procure lá você, mande um chat. Sim, sim. Meu Instagram é Estela Mares, tudo junto, underline psico. Prontinho. Então fica a dica aqui, tá, gente? Segue a Estela, procure ela, né? Ela desenvolve um trabalho muito lindo também, não só como, né, como pessoa, tá aí no Justiceira, mas como psicóloga também. Então é isso, gente. Estamos chegando aqui no momento final. Deixa eu só pegar o texto, Estela, porque eu não Caiu tudo. eu não salvei. Bom, vai se virar nos Não, 30. mas estamos aqui. Isso, peraí, deixa eu só colocar. É porque bati aqui. Beto, só que eu acho que meu Instagram tá errado. É? Você quer corrigir? Deixa eu olhar aqui. Eu não sei se é. Eu não, eu não sei usar o Instagram. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é Estela Mares 79, não é isso? Não, é Estela mais underline, underline PC. Ah, então tá bom. Então tá certo. Deixa eu só procurar aqui. Não Pronto. salva aí, Beto, pelo amor. Eu vou salvar. Assim que eu falar aqui, eu salvo e a gente volta só para Ah, bater um papo rapidinho. É porque eu não salvei aqui o texto final. Cadê? Pronto, tá aqui. Deixa eu olhar aqui ela.
É Estela Maris _ Psico. É isso mesmo. Opa. Obrigada. Então vamos lá, né, pro texto final. Deixa eu só tirar aqui, colocar aqui para eu falar o texto final. Ou você vai se virar no 30 nessa edição aqui hoje, viu? Então, não teve... Coitado! Então vamos lá, né? Então é isso, gente. O nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou, né, do programa de hoje, manda uma mensagem para mim lá no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também sua mensagem, né, sua dúvida, sua crítica, suas perguntas, questionamentos. E se quiser desabafar, fique à vontade. Tenha certeza que irei responder com todo o amor e carinho. Lembrando que no meu perfil do Instagram tem todos os programas salvos em podcast e que você pode estar visitando para ouvir os anteriores. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Um beijo de luz em seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau, viu, Estela? Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu espero, né, que a gente tenha acendido alguma luzinha no coração de alguém aqui, né? Tchau, gente. Tchau, Beto. Também espero. E vamos que vamos. É isso aí. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.